Neste vídeo vamos resolver a questão 1 do teste de abril de 2015, do primeiro teste de avaliação contínua, e o enunciado é o seguinte. Considera uma unidade industrial de produção múltipla disjunta, SL, P1 e P2, cujo processo decorre em dois centros, no centro A e no centro B. No centro A, a partir da matéria-prima M1 incorporada no início do processo produtivo, é produzido o semi-elaborado SL. No início deste processo é separado um subproduto, o SP1, que é vendido a 3 euros por quilo depois de embalado, sendo o custo da embalagem de 0,70 euros por quilo e o custo de transporte de 0,30 euros por quilo. O SL produzido no centro A pode ser vendido ou transferido para o centro B para ser utilizado na produção de P1 e P2 logo no início do processo. No ponto 06 é ainda incorporada a matéria M2, a matéria-prima M2, mas apenas em P2. Dada a natureza do processo produtivo de P2, é considerado normal haver 6% de produção defeituosa, DP2, que é retirada do processo no ponto 0,5, sendo recuperada a 40% do SL incorporado. Ora, as especificações de produção são as seguintes. Em termos de M1, SL consome 0,9 kg. Em termos de M2, P2 consome 3 unidades físicas. Em termos de SL, P1 consome 1,5 unidades físicas e P2 2 unidades físicas. No centro A existem custos de conversão para SL de 0,5 horas e no centro B cada P1 gasta 1 hora e cada P2 gasta 2 horas em termos de custos de conversão. O critério de valorimetria adotado pela empresa para o custeio das saídas é o FIFO e existem alguns pressupostos que são assumidos por simplificação. E são eles: a rendibilidade dos fatores de produção é igual à esperada, todos os gastos gerais de fabrico são fixos, a empresa aplica a norma contabilística de relato financeiro número 18 e a empresa também elabora um nível próximo da sua produção normal. Num determinado mês existe então esta informação: inventários iniciais da SL 2.000 unidades físicas com 40% de desacabamento, a que corresponde um valor de 11.310 euros. P2, também inventário inicial de P2, 3.000 unidades físicas com 40% de acabamento, a que corresponde um valor de 52.128 euros. E em termos de inventários finais temos SL 5.000 unidades físicas com 50% de acabamento e P2 4.000 unidades físicas com 55% de acabamento. As produções entradas no armazém de produtos fabricados: SP1 10.000 kg, SL 4.000 unidades físicas, P1 20.000 unidades físicas e P2 a determinar as unidades físicas. Existe ainda uma taxa efetiva de defeituosos 5% em termos de SL, o consumo de matérias em termos de M1, quantidade a determinar a 7 euros o quilo, e M2 87.000 unidades físicas a 5 euros cada unidade física. Os custos de conversão no centro A são 315.840 euros e no centro B 407.500 euros. Ora, vamos começar então por desenhar o nosso processo produtivo, quer no centro A, quer no centro B, para responder à primeira linha, que a primeira linha é determinar as produções efetivas do centro A e do centro B. Ora, o M1 é introduzido logo no início do centro A, dá origem a um subproduto, o SP1, que já sabemos que em termos de quilos são 10.000 quilos que foram extraídos. Depois temos também informação de que o SL que é produzido no centro A pode ser transferido para o centro B ou pode ser transferido para o armazém. Em relação ao armazém, nós já temos a informação que o SL foi transferido para o armazém 4.000 unidades físicas. Não sabemos quantas unidades foram para o centro B. Depois temos também informação de que P1 sai do centro B em termos de unidades 20.000. Em termos de P2, relativamente a P2, não sabemos quantas unidades saíram. Também sabemos que no ponto 05, a meio do processo, do centro B, sai o DP2, é extraído o defeituoso relativamente ao produto 2 e depois, no ponto 06, é introduzido a matéria M2.
Ora, tendo esta informação aqui disponível, vamos poder já saber o seguinte, é que nós não temos informação, não temos dados, o que significa que não existem inventários em curso de fabrico para o P1. Ora, sendo assim, o que acontece é que nós sabemos qual é a produção terminada de P1, que é precisamente esta que está aqui, as 20 mil unidades. Ora, a produção terminada, sendo a produção terminada de P1 de 20 mil unidades, significa também, não havendo estoques em curso de fabrico, que estas unidades também são a produção efetiva de P1 em todos os fatores. O que significa que não é necessário estarmos a criar aqui um quadro, uma vez que este valor de 20 mil unidades físicas é igual à produção efetiva em todos os fatores. Isto porque não existem, é importante que fique claro, porque não existem inventários em curso de fabrico. Só por essa razão é que a produção terminada de P1 é igual à produção efetiva. Okay? Pronto, então temos já calculada quase sem fazer qualquer cálculo de facto, mas já temos aqui informação relativamente a P1. Vamos passar à tentativa de resolver e de preencher o quadro das produções efetivas de P1. Ora, relativa de P2, desculpem. De P2 nós temos a informação de que ele faz parte do centro B. Ora, P2 é um produto que está sujeito à produção defeituosa, o que significa que vamos ter que considerar aqui, para além dos estoques iniciais e finais de produtos em curso de fabrico, vamos ter que considerar aqui a produção defeituosa a partir deste processo, ou seja, temos primeiro o cálculo da produção útil e só depois a produção defeituosa efetiva permite calcular a produção efetiva. Em termos de P2, temos então os fatores de SL, que é introduzido logo no início. Depois também temos M2 e temos custos de conversão. Vamos criar aqui o quadro para M2 e custos de conversão. Coeficiente de acabamento, unidades equivalentes a acabadas. Vamos então agora preencher com os dados que temos disponíveis. Ora, relativamente então a P2, o que é que nós temos? Sabemos que a produção determinada de P2 não sabemos, basicamente não sabemos qual é. Sabemos o que é? Sabemos que em termos de M2 existem 87 mil unidades físicas. Ora, uma vez que no enunciado nós temos aqui informação sobre o consumo de unidades físicas de M2 e uma vez que M2 é consumido exclusivamente por P2, talvez seja aqui uma pista interessante para nós iniciarmos o processo de resolução. Ora, M2, se nós analisarmos M2, nós sabemos que M2 temos 87 mil unidades físicas. Ora, também sabemos pela fórmula de cálculo da produção efetiva que o consumo de um fator é igual à produção efetiva do produto que consome esse fator vezes o seu consumo unitário. Ora, isto significa que 87 mil será igual a quê? Será igual à produção efetiva de P2 em termos de M2 multiplicado pelo seu consumo unitário, que neste caso são 3 unidades físicas. Ora, temos aqui uma equação em que podemos determinar precisamente a nossa produção efetiva de P2 em termos de M2. Fazendo os cálculos, chegamos à conclusão que a produção efetiva de P2 em termos de M2 vai ser igual a 29 mil unidades. Estas unidades físicas, unidades equivalentes a acabadas, são a produção efetiva de P2 em termos de M2, ou seja, nós podemos preencher precisamente aqui esta informação no quadro. Ou seja, vamos colocar aqui então 29 mil unidades relativamente a P2 em termos de M2 e nós também sabemos o seguinte:
Pela informação que colocamos no nosso processo de fabrico e que advém do enunciado, não existe produção defeituosa para M2. Isto porquê? Porque o processo de extração de defeituosos é efetuado imediatamente antes, no ponto 05, e M2 é introduzido no ponto 06. Ora, o que isto vai implicar é que nós não temos então produção defeituosa efetiva em termos de M2, o que significa que a produção útil é exatamente igual à produção efetiva em termos de M2. Por isso, o P2, a produção útil de P2 em termos de M2 é 29.000. Ora, nós sabemos que existem inventários de P2. Vamos ver então os inventários de P2. Os inventários de P2 são 3.000 iniciais. Estes 3.000 iniciais estão com 40% de acabamento. Ora, como M2 é introduzido no ponto 06, isto significa que não tem qualquer incorporação de M2 ainda. E o estoque final de P2, em termos de estoque final de P2, dos produtos em curso de fabrico de P2, são precisamente 4.000 unidades e estão no ponto 55%. Ora, como a M2 também é introduzida posteriormente, quer dizer que também não temos qualquer incorporação neste estoque ainda de M2. Isto vai implicar, reparem que conseguimos desta forma determinar a nossa produção terminada de P2, uma vez que são precisamente as 29.000 unidades que chegamos a partir da produção efetiva de P2 em termos de M2. Reparem que este cálculo que fizemos aqui relativamente a M2 permitiu chegar à produção terminada de P2. Vamos então, agora que temos esta informação, podemos concluir o quadro. Vamos preencher então, em termos de custos de conversão, a produção terminada também é a mesma. Ora, em termos de estoque final, estava a 55%, por isso 55 aqui dá 2.200 unidades e as 3.000 unidades, 40%, vai dar precisamente 1.200 unidades para custos de conversão. Isto, fazendo os cálculos, temos aqui 30.000 produção útil para custos de conversão e vamos também calcular já agora a produção útil para SL. Fazendo aqui as contas, 29.000 mais 4.000 menos 3.000 vai dar também os 30.000. Nós temos informação do enunciado de que a produção defeituosa efetiva, precisamente a taxa efetiva de defeituosos é de 5% em termos de SL. Ora, isto significa que os defeituosos efetivos de P2 em termos de SL, vão ser exatamente as 30.000 unidades de produção útil vezes 5%. Ora, fazendo aqui este cálculo, temos 1.500 unidades. Que estas unidades vão precisamente para o nosso quadro. Estas 1.500 unidades vão para aqui, o que permite calcular então a nossa produção efetiva em termos de unidades físicas e SL de P2, que são 31.500 unidades físicas ou unidades equivalentes a acabadas. Ora, isto também nos permite que, uma vez que nossa produção defeituosa efetiva em termos de SL foi o fator que, sujeito a 100% de defeituosos, do processo de extração de defeituosos, foi totalmente sujeito a esse processo. Ora, custos de conversão, uma vez que são distribuídos linearmente ao longo do processo, não são totalmente sujeitos, o que significa que nós vamos ter que considerar aqui uma percentagem dos custos de conversão sujeitos à produção defeituosa. Como o processo de extração, ou como o ponto de extração é a meio do processo, significa que nós vamos considerar apenas 0,5 desses defeituosos. O que significa, então, calculando os 1.500 vezes 0,5, vai nos dar 750 unidades. Resolvendo ou calculando aqui a produção efetiva de P2 em termos de custos de conversão, temos
30.750 unidades físicas, ou unidades equivalentes acabadas. Finalmente, nós neste momento temos a informação completa da produção efetiva para o centro B, o que significa que agora podemos chegar ao centro A. E como é que nós conseguimos chegar ao centro A? Vamos primeiro então elaborar aqui o quadro para o SL. O SL tem produção determinada, não tem um processo de defeituoso, que significa que só vamos considerar os estoques finais e iniciais e calcular aqui a produção efetiva. O SL tem a introdução de M1 no início do processo e depois tem apenas custos de conversão, o que significa que vamos considerar aqui os custos de conversão. Vamos, em termos de informação do SL, temos já os inventários, 5.000 unidades em termos do estoque final, 5.000 que estão no ponto 05, que dá 2.500 para custos de conversão, e temos estoque inicial de 2.000 unidades, o que dá, que está neste caso 40%, que significa que dá 800 unidades. Ora, não temos a produção terminada, mas o que podemos fazer é o seguinte, é que nós sabemos que SL é consumido no centro B e, como tal, nós podemos aqui verificar qual é a quantidade, quais o número de unidades que o centro B consome de SL. Ora, a produção terminada de SL, que é produzida no centro A, uma parte dela vai para o armazém, como já sabemos, e nós sabemos que foram para o armazém 4.000 unidades, e o restante vai para o centro B, para a produção quer de P1, quer de P2. Ora, nós com esta informação e esta produção terminada de SL, é de facto o consumo global, no caso do centro B, é o consumo global que nós podemos aqui considerar para efeitos de cálculo das produções efetivas de P1 e de P2. Ora, como nós já sabemos quais são as produções efetivas de P1 e de P2 em termos de SL, podemos aqui chegar ao consumo global, precisamente, de SL no centro B. Como é que fazemos então? Ora, sabemos que a produção terminada de SL é igual a quê? É igual a, precisamente, aos 4.000 unidades que foram para o armazém, mais, e agora, a produção efetiva de P1 em termos de SL vezes o seu consumo unitário, e neste caso cada P1 gasta 1,5 unidades de SL, mais a produção efetiva de P2 é multiplicado pelo seu consumo unitário, e neste caso o P2 gasta 2 unidades físicas, e esta naturalmente em termos de SL. Ora, nós sabemos, reparem, nós sabemos exatamente qual é este valor e sabemos qual é este valor. Porque nós calculamos precisamente no quadro anterior, aqui a produção efetiva de P2 em termos de SL está aqui no quadro, 31.500, e também sabemos que a produção efetiva de P1 em termos de SL é igual às 20.000 unidades, uma vez que não existem inventários e por isso é igual para todos os fatores. Ora, vamos então substituir aqui na nossa equação, a produção terminada de SL é igual a 4.000, mais a produção efetiva de P1 em termos de SL são as tais 20.000 unidades, multiplicado por 1.5, mais a produção efetiva de P2 em termos de SL, que são 31.500 unidades, multiplicado por 2. Ora, isto vai-nos calcular, vamos fazer os cálculos e chegamos à conclusão que a produção terminada de SL é precisamente de 97.000 unidades. Ora, sendo assim, podemos então calcular aqui as produções efetivas. 97.000 unidades permite determinar a produção efetiva de SL em termos de M1, ou seja, fazendo aqui 97 mais 5 menos 2.000 dá 100.000. E também conseguimos determinar aqui
as unidades em termos de custo de conversão, que é de 98.700 unidades equivalentes a acabadas. Ora, neste momento temos praticamente tudo já calculado em termos de unidades físicas. Falta-nos apenas saber exatamente qual é o consumo de M1. Ora, o consumo de M1, tendo em conta que nós sabemos qual foi a produção efetiva de SL em termos de M1, que são precisamente estes 100.000, podemos também chegar aqui ao consumo de M1. Consumo de M1 precisamente no centro A. Ora, então o consumo de M1 é igual a quê? É igual então à produção efetiva de SL em termos de M1 vezes o seu consumo unitário. Neste caso, cada unidade SL consome 0,9 kg. Ora, temos aqui informação que no centro A, ao consumir, o SL ao consumir M1 vai dar origem também a um subproduto. Ora, o que significa que nós vamos ter que considerar o consumo global de M1, não só aquele que foi utilizado na produção de SL, mas também aquele que deu origem precisamente ao subproduto. E por isso vamos ter que somar os 10.000 kg correspondentes ao subproduto. Isto significa então que, se fizermos as contas, o nosso consumo de M1 será igual então à produção efetiva de SL em termos de M1, que é de 100.000 unidades vezes 0,9 kg, mais 10.000 kg, vai dar um consumo global de M1 precisamente de 100.000 kg. Ora, neste momento temos então aqui calculado também o consumo de M1. E respondemos a esta primeira pergunta, que era precisamente o cálculo em termos de unidades das produções efetivas. Ora, depois de calcularmos as produções efetivas do centro A e do centro B, vamos passar agora para a determinação, respondendo à linha B, dos custos unitários das produções efetivas do centro A. Ora, para tal, precisamos realmente de apresentar aqui a informação do centro A, e o centro A tem apenas SL. Vamos, relativamente a SL, verificar quais são os fatores que são consumidos por SL. Vamos começar então pelo primeiro, e o primeiro é precisamente M1. M1 que é consumido, no caso, como calculamos anteriormente, 100.000 kg, a um custo de 7 euros por cada quilo. Isto prefaz um valor de 700.000 euros, que vamos considerar como custo de M1. No entanto, uma vez que nós temos aqui um subproduto que é originado a partir de M1, nós vamos ter que, utilizando o critério de lucro nulo, vamos ter que deduzir o lucro do subproduto. E reparem, neste caso nós temos de facto um lucro. O lucro do subproduto é igual a quê? Vamos calcular o lucro do subproduto. O subproduto, nós sabemos que foram 10.000 kg. Esses 10.000 kg vão ser multiplicados pela diferença entre o preço de venda do subproduto, que nós temos no enunciado, que é de 3 euros, e os custos correspondentes a essa venda, que no total são de 1 euro. Ora, este 1 euro vem de onde? Se nós consultarmos o enunciado, verificamos precisamente que existem, no caso, um custo de embalagem de 70 cêntimos mais um custo de transporte de 30 cêntimos por cada quilo, o que dá então o 1 euro. Isto vai, nós temos aqui 2 euros multiplicados pelos 10.000 quilos. Isto vai dar origem então a um valor de lucro do subproduto de 20.000 euros. Este lucro do subproduto vai ter que ser deduzido ao nosso valor global de M1, em termos de custo de M1, o que significa que nós vamos
calcular então o custo global efetivo, líquido, se quisermos, é de 680 mil euros. Precisamente porque eu estou a subtrair o lucro do subproduto ao meu custo global inicial de M1. Com base nesses 680 mil euros, eu consigo então determinar o meu custo, o custo unitário de SL em termos de M1, será então determinado dividindo estes 680 mil euros pela produção efetiva de SL em termos de M1, que é, nós já vimos no quadro, nos quadros que calculamos anteriormente, precisamente 100 mil unidades equivalentes. Ou seja, 100 mil, vamos então dividir os 680 mil euros por 100 mil, o que prefaz um valor de 6,8 euros por cada unidade física de SL. Relativamente a M1, temos o cálculo feito, vamos passar agora para os custos de conversão. E os custos de conversão, neste caso, não é muito complicado, na medida em que são utilizados exclusivamente na produção de SL. Como tal, o custo unitário de SL, em termos de custos de conversão, poderá ser calculado também da seguinte forma, dividindo o valor dos custos de conversão que nos é dado no enunciado, precisamente os 315.840 euros, dividindo este valor pela produção efetiva, que também podemos ver aqui, neste quadro aqui, 98.700 euros. Vamos então, 98.700 unidades, melhor dizendo, 98.700 unidades. Isto vai dar um valor de 3,2 euros por cada unidade física. Ora, somando o custo em termos de M1 de 6,8 euros e o custo em termos de custo de conversão, vamos ter um custo unitário de SL de precisamente 10 euros por cada unidade física. Vamos passar então agora à resolução da linha C, e a linha C pede-nos os custos unitários das produções efetivas e das produções úteis do centro B. Ora, em primeiro lugar, esta linha C inicia precisamente, ou devemos iniciar esta linha, colocando ou criando aqui um quadro para a determinação das unidades defeituosas extraordinárias e também para o elemento de sobrecarga para o cálculo da produção, do custo da produção útil. Para tal, vamos precisar então de colocar aqui os produtos que estão sujeitos à produção defeituosa, neste caso é só o P2, e os fatores que também estão sujeitos à produção defeituosa. Como nós vimos no início do exercício, no processo produtivo que estivemos a elaborar, o SL é sujeito à totalidade de defeituosos, na medida em que o ponto de extração é no ponto 0,5 e o SL é introduzido no início, e os custos de conversão também são parcialmente sujeitos ao processo de defeituosos. Ora, há aqui um fator que não está sujeito a defeituosos, que é o M2, precisamente porque a sua incorporação é posterior ao ponto de extração. Por isso, neste caso, só iremos analisar estes dois fatores. Vamos então começar por ver qual é a produção útil destes dois fatores. SL, consultando os quadros, temos então 30 mil unidades. De custos de conversão também 30 mil unidades. Aplicando aqui a taxa normal, esta taxa normal é-nos dada em termos de enunciado, diz que é normal haver 6% de produção defeituosa, neste caso este 6% para um fator totalmente sujeito à produção defeituosa, no caso o SL. Ora, como os custos de conversão são sujeitos apenas em 50%, esta taxa será então vezes 50%, estes 6% serão reduzidos para metade, o que significa que a nossa taxa normal a considerar para custos de conversão será de 3%.
Calculando a produção defeituosa normal através desta simples operação de multiplicação dos 6% por 30.000, no caso da SL, obtemos uma produção defeituosa normal para a SL de 1.800 unidades e para custos de conversão, neste caso a taxa a aplicar será os 3% de 900 unidades. Isto significa que podemos agora fazer a comparação entre a produção defeituosa normal e a produção defeituosa efetiva. Consultando novamente os quadros, temos aqui a produção defeituosa efetiva de P2 em termos de SL é de 1.500 unidades. Já estamos a ver que é menor do que a produção defeituosa normal. E no caso do custo de conversão, 750 unidades. Também menor do que a produção defeituosa normal. Isto significa que a nossa produção defeituosa extraordinária vai ser zero para ambos os fatores. Sendo assim, o nosso delta, ou seja, o fator que vai ser utilizado para a sobrecarga, no caso, a sobrecarga do custo unitário para o cálculo do custo unitário da produção útil, vai sobrecarregar o custo unitário da produção efetiva para determinar então o custo da produção útil. O nosso delta será de acordo com a menor das duas taxas. Ora, a menor das duas, neste caso, se verificarmos, a menor será sempre a efetiva na medida em que não existe produção defeituosa extraordinária. O que significa que este delta aqui será então o resultado de quê? Da divisão entre 1.500 unidades por 30.000. Ora, 1.500 unidades a dividir por 30.000 são precisamente 5%. Que, conforme referi, de facto valida aqui a informação de que é menor das duas taxas entre a normal e a efetiva. No caso dos custos de conversão, a lógica é exatamente a mesma. Também temos que calcular aqui o efetivo, e o efetivo aqui, ou melhor, vamos ter, sim, o efetivo, porque de facto é a menor das duas taxas. O efetivo aqui será 750 unidades a dividir pelas 30.000. Se nós dividirmos 750 por 30.000, vamos obter um valor de 2,5%. De facto, o efetivo é mais baixo do que o normal, o que significa que é este o fator que vamos utilizar. Se nós quisermos já calcular qual é o 1 mais o delta, neste caso multiplicado por 1 menos o θ, e o θ aqui como sendo a nossa recuperação de defeituosos, reparem que neste caso SL tem uma recuperação de defeituosos, o que significa que nós vamos ter que considerar aqui para SL este fator de recuperação. Se temos aqui 40% para SL, significa então que o nosso fator vai ser afetado, ou seja, nós vamos passar então a ter 1 mais, e agora os 5% vão ter que ser multiplicados por 1 menos a taxa de recuperação. Como a taxa de recuperação é de 40%, então quer dizer que eu vou multiplicar por 1 menos 40%, isto naturalmente iria dar os 60%, e vou obter um fator de sobrecarga de 1,03. Seria o fator que eu iria obter de sobrecarga se eu não tivesse recuperação de defeituosos, seria 1,05. Bastava somar o 1 aos 5% do delta. No entanto, como há esta recuperação do defeituosos faz com que a nossa taxa efetiva, se quisermos, a nossa taxa líquida de sobrecarga seja menor, passa a ser então os 3%. Assim, o fator vai ser 1,03. Já para o nosso fator de custos de conversão, fator produtivo neste caso, custos de conversão é apenas a soma de 1 mais os 2,5%, o que vai dar um fator de 1,025. Temos aqui calculados os fatores que vão ser importantes para a determinação do custo unitário da produção útil. Vamos passar agora para a determinação dos custos do centro B,
relativamente a cada um dos produtos. Nós temos, no centro B, temos os produtos 1 e 2, P1 e P2. Vamos calcular os custos unitários destes dois produtos no centro B. Pronto, então vamos começar já por SL. O SL vem do centro A. No caso de P1 consome 1,5 unidades de SL, vezes os 10 euros que vêm do centro A, permite então determinar um custo de 15 euros. Cada SL, aliás, cada P1 tem um custo de SL de 15 euros. Para P2, cada P2 consome 2 unidades de SL, o que significa que vai dar um valor de 20 euros. Esses 20 euros vão agora, naturalmente, estar sujeitos a uma sobrecarga, o que significa que o nosso custo unitário da produção útil em termos de P2, em termos de SL, vai ser igual aos 20 euros multiplicados por a taxa ou por o fator que nós calculamos anteriormente, precisamente este 1.03, que vai ser agora utilizado para a determinação do custo com sobrecarga. E o nosso custo com sobrecarga será então de, multiplicando estes 20 euros por 1.03, obtemos o valor de 20,6 euros. Para M2, temos então calculados os custos quer para P1, quer para P2 em termos de SL. Reparem, aqui temos os 15 euros e os 20 euros, que são os custos unitários da produção efetiva, e temos aqui o custo unitário da produção útil para P2 em termos de SL. Passando agora para M2. M2 é apenas utilizado em P2. No caso, P2 utiliza 3 unidades de M2, o que significa que eu, multiplicando 3 unidades pelo custo unitário de M2 de 5 euros, vai dar um valor de 15 euros. Como nós não temos M2 sujeito à produção defeituosa, não está sujeito no processo produtivo à extração de defeituosos, os 15 euros vão se manter sem qualquer alteração. Passando finalmente para os custos de conversão. No centro B nós temos dois produtos, vamos ter que fazer um quadro para homogeneizar a produção efetiva, de maneira a distribuir os nossos custos de conversão. Temos 20.000 unidades em termos de custos de conversão de P1 e temos 30.750 para P2. Vamos então, o coeficiente de homogeneização é de 1 e 2 respectivamente. Calculamos a produção homogeneizada, temos no caso de P1 20.000, no caso de P2 multiplicando dá 61.500. O total destes dois dá 81.500 unidades homogeneizadas. Vamos então distribuir os custos totais. O custo total de conversão é de 407.500 euros. Se distribuirmos de forma proporcional para estes dois produtos, vamos obter 100.000 euros para P1 e vamos obter 307.500 para P2. Isto vai nos permitir calcular o custo unitário da produção efetiva, primeiro. Este custo unitário da produção efetiva vai dar para P1 5 euros e para P2 10 euros, precisamente o dobro. Ora, como P1 não tem sobrecarga, o custo com sobrecarga para P1 mantém-se. No caso de P2, nós vamos ter que multiplicar os 10 euros pelo nosso fator que calculamos anteriormente, o nosso fator de sobrecarga, que é 1,025. Isto permite-nos então chegar ao valor de 10,25 euros e é mais um dos custos com sobrecarga, este 10,25. Os custos unitários da produção efetiva de P1 em termos de custo de conversão é de 5 euros e o custo unitário de P2 em termos de custo de conversão da produção efetiva é de 10 euros.
Vamos agora preencher ou responder à linha D, que é a conta de fabricação do centro B. Para tal, precisamos de informação do centro A, neste caso da produção terminada, do custo da produção terminada da SL. Ora, a produção terminada de SL, não sendo necessário, podíamos aqui fazer o T de fabricação do centro A, mas não sendo necessário, vamos nos cingir apenas ao cálculo da produção terminada da SL. A produção terminada da SL são 97 mil unidades. Ora, estas 97 mil unidades, usando o FIF, primeiro vamos buscar do estoque inicial. Então, o valor que estava no estoque inicial são de 11.310 euros. E, neste caso, 2.000 unidades. Estas 2.000 unidades precisam de ser completadas e precisam de ser completadas em termos de nós temos informação de que estas unidades têm a totalidade de M1, mas falta-lhes ainda uma parte dos custos de conversão. As unidades que estão no estoque inicial têm 40%, por isso vamos precisar de 60% do custo de conversão. O custo de conversão é de 3,2 euros. Como tal, fazemos então, completamos aqui estas 2.000 unidades, o que prefaz um valor de 15.150 euros. Ora, nós usamos aqui as 2.000 unidades. Para chegar às 97.000 precisamos de mais 95.000, que vamos buscar à produção do período. Neste caso, 95.000 unidades valorizadas ao custo, neste caso de cada unidade SL total, custo total, somando o custo de M1 e o custo de conversão, que prefaz os 10 euros. Temos então um valor de 950 mil euros. Somando estes dois valores, obtemos 965.150 euros e podemos calcular o custo unitário da produção terminada de SL, que é os 965.000 mais para cima, 150 euros a dividir pelas 97.000 unidades. Ora, conseguimos então determinar um custo de 9,95 euros. Este custo vai ser importante para depois considerarmos no nosso centro B. Ora, nós podemos também fazer já a nossa produção terminada de SL, que são 97.000 unidades. Podemos aqui já fazer a repartição. Para o armazém foram 4.000 unidades, 4.000 a 9,95 euros. E para o centro B foram as restantes 93.000 unidades, 93.000 a 9,95. Claro que este valor primeiro dá 39.800 e o segundo dá 925.350. Claro que, somando este valor, vamos ter que obter os 965.150 euros que tínhamos já obtido anteriormente. Basicamente é importante nós termos aqui a noção deste valor, essencialmente porque este é o que vai ser considerado no centro B. Vamos então passar para o centro B e agora, tendo em consideração que o nosso centro B de fabricação já vai, neste caso, incluir aquele valor do consumo da SL, mas antes disso vamos colocar o estoque inicial de P2, que conforme o enunciado é de 52.128 euros, e agora sim vamos colocar aqui o consumo da SL, 925.350 euros. M2, nós também temos o valor já calculado. M2 são 435.000 euros.
M2 que foi consumido neste centro, e os custos de conversão também do centro B também foram dados no enunciado, 407.500 euros. Não existe mais nenhum valor a considerar, pelo que podemos fazer o total, podemos fazer a soma dos valores que estão aqui no centro B do lado esquerdo, que dá um total de 1.819.978 euros. Passando agora para o lado direito, onde vamos ter aqui a produção terminada de P1. E a produção terminada de P1 vai ser calculada tendo em conta que nós temos as 20.000 unidades de P1, a um custo que agora nós vamos ter que considerar a um custo recalculado do SL. Ora, como nós acabamos de calcular ainda há pouco, o custo de cada unidade terminada de SL é de 9,95. Como tal, nós vamos ter que considerar aqui o custo de 9,95 de SL, mas como o P1 gasta uma unidade e meia, vamos multiplicar por 1,5. Isto diz respeito precisamente a SL. Para além disso, vamos ter que adicionar também o nosso custo, neste caso o P1 também gasta custos de conversão, e neste caso vamos adicionar o custo de conversão, que é o correspondente a 5 euros. Este valor, custos de conversão. Ora, sendo assim, podemos calcular, e o valor que vamos obter é de 398.500 euros. Produção terminada de P1, 398.500 euros. Vamos agora calcular a produção terminada o custo da produção terminada de P2. Então, relativamente a P2, nós temos 29.000 unidades terminadas. Ora, vamos primeiro buscar a informação do estoque inicial. E do estoque inicial nós temos um valor de 52.128 euros. E estes 52.128 euros respeitam a 3.000 unidades físicas. Estas 3.000 unidades físicas naturalmente têm que ser concluídas, e para tal nós vamos ter que adicionar aqui os fatores correspondentes e o custo neste caso. Ora, estas nossas 3.000 unidades físicas do estoque inicial, elas têm 100% de SL, mas não têm qualquer M2 e têm apenas 40% de custos de conversão, pelo que nós vamos ter que adicionar o custo de M2, que neste caso é de 15 euros, isto relativamente a M2, e vamos ter que adicionar o restante para completar as unidades. Neste caso, vamos ter que adicionar os 60% correspondentes aos custos de conversão, que neste caso são 10,25. Claro que este custo já é um custo com sobrecarga. Vamos obter um valor de 115.578 euros relativamente ao estoque inicial. E agora para fazer os 29.000 unidades, para as 29.000 unidades, nós precisamos, retirando as 3.000, precisamos precisamente de 26.000. Da produção do período vamos então buscar 26.000 unidades. Estas 26.000 unidades como é que vão ser valorizadas? Uma vez que nós temos aqui o custo da produção terminada de SL que foi alterado, como já vimos para P1, nós vamos agora também utilizar o custo unitário da produção terminada de SL e recalcular então o valor correspondente ao custo SL. Para tal, vamos usar então o valor de cada unidade terminada, 9,95. O SL em P2 são precisas 2 unidades, por isso vezes 2. E não podemos esquecer que este valor tem que ser
também considerada a sobrecarga e o nosso fator é 1.03. Por isso, este será o valor correspondente ao SL, toda esta expressão. Os 9,95 que é o valor de cada unidade determinada SL, uma vez que P2 gasta 2 unidades, multiplicamos por 2 e ainda temos que multiplicar pelo fator de sobrecarga para obtermos, neste caso, o custo unitário da produção útil. Para além disso, vamos ter que também adicionar o custo de M2, que é de 15 euros. Aqui, no caso, vamos usar os 15 euros e ainda mais temos que somar também o custo, neste caso, total dos nossos custos de conversão, que são 10 e 25 euros. 10. Colocar aqui só a informação relativamente a M2 e relativamente aos custos de conversão. Ora, assim vamos obter um valor de, fazendo este cálculo, 1.189.422 euros. Somando este 1.189.422 com os 115.578 euros, obtemos então 1.305.000 euros para o custo da nossa produção terminada de P2. Vamos colocar aqui 1.305.000. O que é que nos falta calcular? Falta-nos calcular a recuperação de SL, na medida em que há aqui uma recuperação associada à produção defeituosa, por isso vamos então fazer esse cálculo. A recuperação de SL corresponde então a 1.500 unidades. Vamos considerar aqui as 1.500 unidades defeituosas de P2 em termos de SL, 1.500 unidades. Estas 1.500 unidades vamos ter que multiplicar pelo custo, neste caso, de cada SL. Ora, nós sabemos que cada SL entrou aqui a 9,95, por isso vamos ter que multiplicar por 9,95, mas como cada P2 gasta 2 unidades, vamos ter que multiplicar por 2. E, no caso, vamos multiplicar pela taxa de recuperação. E esta taxa de recuperação é, como vimos no enunciado, 40%. Multiplicamos por 0,4. E vamos obter, então, o nosso valor recuperado de SL, que é de 11.940 euros. Basicamente, aqui o que fizemos foi considerar 1.500 unidades do produto P2. Cada unidade gasta 2 unidades de SL, cujo custo unitário na produção determinada é 9,95. Ora, multiplicando tudo isto por 40%, que é a nossa taxa de recuperação, obtemos então os 11.940. A recuperação de SL é de 11.940 euros. Finalmente, vamos calcular agora o estoque final. O estoque final, que é de P2, porque P1 não tem estoque final. Este estoque final de P2 são 4.000 unidades. Estas 4.000 unidades também temos que fazer aqui a utilização, temos que utilizar aqui o custo da produção determinada da SL, 9,95. Também P2 gasta 2 unidades, vamos multiplicar por 2 também e pela sobrecarga. Aquilo que fizemos no cálculo, neste cálculo aqui da produção terminada de P2, também vamos ter que repetir aqui no estoque final. Fazendo, naturalmente, isto diz respeito ao SL apenas, mas ainda temos aqui outros fatores a considerar. No caso, este estoque final de P2 tem 55%, ou está no ponto 55% do processo de fabrico. O que significa que nesse ponto ainda não tem M2, porque M2 é incorporado só no ponto 06, o que significa que não vamos aqui considerar o M2, mas tem 55% do custo de conversão. Por isso vamos adicionar então 55% do custo de conversão, que é 10,25.
Por isso aqui temos custos de conversão, considerando os 55%, vamos obter um valor de 104.538 euros. Estoque final de P2, 104.538 euros. Ora, fazendo aqui as somas, a soma do lado direito, vamos obter precisamente o mesmo valor que obtivemos do lado esquerdo, 1.819.978 euros, e temos então respondida a nossa linha, esta linha que era a última do primeiro grupo, que era a linha D, que era precisamente a demonstração e o preenchimento da conta de fabricação do centro B.